Meu nome é Antônio Carlos Gunning, eu sou engenheiro mecânico de formação. Trabalhei durante 35 anos em fábricas e em construtora, sempre na área da qualidade e na área de Lean Manufacturing. Há 5 anos trabalho na Experimental Consultoria como consultor de excelência. No caso do Lean Manufacturing, eu trabalhei durante 8 anos na Embraer com essa ferramenta e depois há 5 anos eu estou trabalhando com ela na Experimental. Olhando pelo lado do benefício, eu vejo claramente que as empresas elas precisam implantar o Lean Manufacturing porque elas têm que pensar no custo, elas têm que pensar no cliente, elas têm que pensar em produtividade. Então, hoje, isso é um grande diferencial para o mundo competitivo, até em função da situação em que o mundo vive. As empresas elas precisam se reestruturar, elas precisam pensar em melhoria nos seus processos, porque só assim elas vão conseguir sobreviver nesse mercado competitivo. Citando um exemplo de ferramentas que a gente utiliza lá no Lean Manufacturing, eu gostaria de falar sobre o 5S. O 5S, no caso da Experimental, ele é fortemente utilizado de uma forma um pouco diferente. A gente coloca para o cliente a necessidade do ambiente conversar com as pessoas e não simplesmente da forma tradicional, como é a implantação de 5S, seguindo aquela rotina. É importante a gente utilizar essa ferramenta, sim, para aumento da produtividade e aumento da satisfação das pessoas em trabalhar e facilitar a vida delas. Pensando na capacitação de pessoas, é necessário que elas sejam orientadas para o uso de ferramentas e principalmente mude o mindset. As pessoas precisam estar preocupadas fortemente na sobrevivência da empresa. Em segundo plano é a própria sobrevivência delas mesmas. Então, o Lean Manufacturing, como cultura, ele é fundamental para que as pessoas, no seu dia a dia, no seu trabalho, pensem em produtividade, em melhoria do processo e, principalmente, na conscientização do que o cliente e os stakeholders esperam dela. Pensando nos trabalhos que nós já realizamos pela Experimental, eu me lembro de um caso emblemático, numa empresa que a gente prestou consultoria, em que o diretor virou para mim e disse que ele já não estava aguentando mais a parte de expedição da fábrica dele. O negócio estava muito confuso, que os clientes estavam reclamando, que eles estavam dizendo que o material estava atrasando e ele não entendia porque os materiais já se encontravam prontos e disponibilizados para a expedição e por um lado o cliente não recebia e por um outro lado a empresa não faturava. Eu combinei com ele que eu iria nessa área, conversar com as pessoas, envolver as pessoas e o que fizemos? Nesse caso, a gente adotou uma ferramenta que foi o 5S para a melhoria da disposição, da melhoria da organização da área. Pedi para ele uma semana e combinei com o pessoal lá que trabalhava na área que nós iríamos convidar esse diretor para vir no final do trabalho e que ele iria entrar dentro dessa área e que o ambiente iria responder 100% das perguntas que ele quisesse fazer. Começamos com esse trabalho do 5S em conjunto com o pessoal, porque isso é fundamental. Não adianta um consultor chegar e dar a teoria. A gente tem que estar no Gemba junto com as pessoas têm que entender o objetivo do trabalho, e se colocar na posição do cliente, do diretor, entender que da mesma forma como ele iria chegar, eles também deveriam chegar na área e o ambiente conversar com eles. Enfim, no final houve uma transformação absurda na área. O diretor, que era uma pessoa assim extremamente brava, exigente, chegou lá já achando que iria encontrar a mesma situação. E ele foi surpreendido muito satisfatoriamente, porque ele chegou lá, entrou, passou uma meia hora na área e simplesmente foi embora. Então a transformação foi muito grande. E o que me deu mais prazer é que esse trabalho que foi feito não terminou só aí. Então o pessoal, pegando o gancho desse trabalho, eles continuaram fazendo a melhoria contínua na área e a cada vez que eu voltava,
eu era surpreendido com uma nova tecnologia, uma nova disposição de material, ou seja, a gente fomentou junto às pessoas o pensamento Lean, a vontade de estar sempre melhorando.